Olá, alunos, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade que está na rotina na sexta-feira, que é uma atividade que vai trazer a questão da pontuação, só que dessa vez das aspas, tá? Então a gente vai aprender um novo jeito de escrever diálogo, uma nova pontuação que dá para usar. Então a nossa atividade ela vai estar dividida em duas partes. A primeira é a parte da página 139 do livro, que vocês tinham que voltar no texto do Cão da Lia e ver quem é que está falando, quem é o personagem que está falando. Nesse texto, a gente tem três personagens, que é o narrador, a Lia e a mãe da Lia, tá? Então, a nossa primeira parte da atividade vai ser isso, fazer a leitura do texto e fazer a marcação de quem está falando. Então, se vocês quiserem pegar o livro e fazer junto com a Pro agora, pode fazer, tá? Que vai dar certo também. A parte mais importante dessa atividade é aprender que dá para escrever diálogo usando uma outra pontuação também, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui a história O Cão de Lia, e aí o que a gente vai fazer? A leitura, e depois da leitura a gente tem que marcar aqui no início do parágrafo com a letra N se for o narrador, com a letra L se for a Lia, ou com a letra M, se for a mãe da Lia que estiver falando, tá bem? Então, vamos lá. No dia em que Lia leu a história daquele cachorro, ficou fascinada. Chegou para a mãe e disse... Então, aqui eu sei que não tem nenhum sinal antes da fala. Eu sei que essa fala, ela se encerrou com dois pontos, que deu uma pausa. Então, isso aqui já me indica que essa pessoa que está falando é o narrador. Então, eu marco aqui essa fala com N de narrador. Como que eu identifico o narrador? O narrador é a pessoa que está contando a história, então geralmente ele sabe todos os fatos da história, tá? O narrador, ele não tem nenhuma marcação antes da fala dele, não tem nenhuma marcação antes, e geralmente quando outra pessoa vai falar, a parte do narrador, ela termina com os dois pontos. Aqui nós temos uma pontuação diferente, que é essa daqui, ó. Então fala, mãe, quero um cachorro igual ao do livro. É uma pontuação que está mostrando que alguém está falando, mas é uma pontuação que a gente ainda não conhecia. O nome dessa pontuação é aspas, tá? Então depois a gente vai falar mais sobre as aspas. Agora a gente tem que descobrir quem é que está falando isso. Se a pessoa está falando mãe, eu já sei que não é a mãe, né? Então, quem está falando isso é a Lia. E aqui eu tenho outra parte. E a mãe sensata, como a maioria das mães, respondeu. É a mãe que está falando isso? Não, é uma pessoa que sabe da história. Quem está falando isso é o narrador, tá? Minha filha, os cachorros reais não são iguais aos da história. Para começar, os da história ficam ali paradinhos, não se mexem, não latem, não fazem cocô no tapete, pipi no sofá. Os cachorros verdadeiros rasgam livros, acabam com as plantas do jardim, comem sapatos e quando cismam, rosnam ou até mordem. Já pensou nisso? Essa tá fácil. Quem está falando isso? É a mãe da Lia. Aqui vai acontecer uma coisa que a gente não está acostumado a ver nas histórias que a gente lê. Mas o narrador ele vai ficar um tempão sem falar. E aí, como é que eu vou saber, se o narrador não está falando antes, quem é que está falando cada parte dessa história? Tá? Então, aqui, ó. Mas, mãe, eu quero um cachorro como esse aqui. Então, como que eu sei quem está falando aqui? A pessoa usou a palavra mais mãe, eu sei que só tem duas pessoas conversando, então, não é todo o texto que o narrador precisa avisar toda hora quem vai falar. O narrador, às vezes, ele entra só para falar como a pessoa falou. Então, fala assim, a mãe com calma, ou a mãe sensata, só para você saber o jeito que você vai ler aquela partezinha, tá? Mas quando for questão que as personagens elas estão conversando e uma fala, a outra fala, elas estão alternando assim certinho, nem sempre o narrador precisa avisar quem está falando, porque na nossa cabeça a gente já imagina uma conversa como uma pessoa fala, outra pessoa responde, uma pessoa fala, outra pessoa responde, e é isso que vai acontecer aqui, ó. Mas Lia, mas mãe, eu quero um cachorro como este aqui. Mas minha filha, isso é ilusão, é a mãe.
Cachorro de verdade dá trabalho, mas eu quero ter trabalho. É a Lia. Mas você vai limpar sujeira, dar banho, ensinar, vigiar, passear com coleira, vai? É a mãe. Então, vocês estão vendo aquela alternação que a Pro falou antes, ó. Lia, mãe. Lia, mãe. Aqui, vou. Eu limpo, dou banho, ensino, passeio, faço tudo. Lia. Isso é relativo, minha filha, muito relativo. A mãe que está falando. Mãe, o que é relativo? É a Lia. Então, vocês viram que essa parte todinha do texto, ó, até essa daqui, elas estão alternando a fala. E por isso o narrador não entrou e não falou. A Lia falou. A mãe de Lia respondeu. A Lia falou. Porque fica muito fácil entender quando é assim. Mas reparem que ele colocou um em cada linha, tá? Porque se ele não tivesse feito isso, se ele não tivesse colocado a fala da Lia nessa linha e a fala da mãe nessa linha, a hora que a gente fosse ler, a gente não saberia quem está falando o quê. Ficaria uma bagunça na nossa cabeça, tá? Mas como ele foi trocando as linhas e como cada hora é a hora que uma fala, então a Lia fala, a mãe fala, a gente não precisa do narrador toda hora avisando quem vai falar. Relativo é tudo aquilo que está em relação com alguma coisa. Coisa esta que pode mudar de acordo com a relação que ela tenha com uma terceira coisa. Se está confuso, vou explicar. No dia em que tiver outras coisas mais interessantes ou importantes para fazer, você não vai querer passear, cuidar, limpar, porque não vai ter tempo nem vontade, ou simplesmente vai estar cansada. Mas e se meu cachorro for relativo? Ali é que está falando. Não existem cachorros relativos. A mãe da Lia que está falando. Como não? E se meu cachorro de verdade, por causa do amor e dos cuidados que eu vou dar para ele ficar maravilhoso, você deixa? A mãe encurtou conversa. Aqui o narrador voltou a falar. Por que o narrador voltou a falar aqui? Porque essa frase do narrador, a mãe encurtou conversa, ela me dá uma noção de como a mãe está falando. Então, isso aqui eu não vou ler assim, vai depender da sua capacidade. Como ele já me avisou que a mãe está encurtando conversa, a hora que eu for ler, eu vou ler como um ponto final. A mãe já está dando um ponto final. Quem aí enche muito o saco da mãe sabe do que eu estou falando, quando a mãe já fala que agora não tem mais discussão. É aquele tom. Então, aqui não é a mãe que está falando. Aqui o narrador voltou a falar só para dar uma dica de como é que eu vou ler a próxima frase, tá? A mãe cortou conversa. Vai depender da sua capacidade de fazer tudo isso que está prometendo. A mãe falou. Lia teimosa juntou um ano de mesada e comprou um cachorro parecido com o do livro, mesma raça, mesma cor, mesmo jeito. Levou-o para casa, deu a ele um nome, uma coleira, carinho, atenção, banho e comida. O cachorro fez pipi no sofá, cocô no tapete, roeu sandálias de borracha, fugiu para a rua e ainda comeu 3 peixes do aquário. Foi dose. Por um tempo, Lia fez de tudo para educá-lo. Limpou, passeou, conversou, ensinou. Mas foi só por um tempo. Hoje, o cão de Lia virou o cão da mãe de Lia, porque chegou a época das provas. Lia está muito ocupada e é a mãe quem dá banho, alimenta, limpa, passeia, cuida, enfim, educa. Mãe é mãe e promessas são muito relativas. Então, este finalzinho da história, quem contou foi o narrador. E aí, o meu texto, ele fica assim, ó, narrador, Lia, narrador, mãe. Aí o narrador fica um tempão sem falar e fica Lia, mãe, Lia, mãe, Lia, mãe, Lia, mãe, Lia, mãe. E aí o narrador volta a falar só aqui no final. Então, quando vocês estiverem escrevendo o texto, vocês podem usar o diálogo assim, tá? Um fala, outro responde, mas vai dar certo só quando eu tiver 2 personagens conversando. Se for mais que 2, né, se eu tiver numa reunião de personagens, aí já não dá mais certo, porque eu não vou ter como saber quem é que está falando, tá? Mas se eu já avisei lá no começo, o lobo encontrou a Chapeuzinho,
E aí o lobo pergunta, onde você vai? Ah, vou para casa da minha avó. Ah, o que você vai levar para ela? Se eu souber dividir isso nas linhas certinho, uma linha da Chapeuzinho, uma linha do lobo, a pessoa que está lendo meu texto vai entender perfeitamente. E aí o narrador, ele só volta a falar quando tiver muita necessidade, né, dele contar como a pessoa está falando, ou dele avisar alguma coisa que as pessoas precisam saber. Fala assim, nisso o lobo teve uma ideia, bolou um plano, e aí ele disse, por que você não colhe umas flores também? Então, vocês entendem? O narrador, ele não precisa falar a todo tempo. Se der para entender o meu texto, somente alternando as falas. Essa primeira parte da nossa atividade foi muito fácil, né? O que é interessante dessa atividade que a gente está fazendo hoje? Que no nosso diálogo apareceu uma outra pontuação, que é as aspas. Qual que a gente estava acostumado a usar até agora? É o travessão, tá? As aspas, ela também pode marcar a fala. Geralmente, nos contos, a fala aparece marcada com travessão. Mas as aspas, por exemplo, elas podem ser usadas nos textos de notícia. Reparem bem, se vocês pegarem uma notícia de um jornal, que o jornalista entrevistou alguém, e a pessoa fala assim, meu Deus, a enchente levou minhas coisas. A fala dessa pessoa, ela não está marcada com travessão, ela está marcada com aspas, tá? Então, as aspas, elas podem marcar diálogo, elas podem aparecer em contos, mas, geralmente, em contos a gente usa mais o travessão, tá? Mas pode usar também. E ela tem alguns outros usos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre aspas, vocês vão ver isso muito ainda, principalmente quando vocês chegarem na faculdade, tá? Aspas é uma pontuação que a gente usa muito para textos mais sérios, tá? Mas dá já para vocês irem colocando nos textinhos de vocês. Então, aqui nessa apresentação que a Pro montou, vai ter algumas explicações sobre o uso da aspa, que são as que vocês já podem começar a incorporar nos textos de vocês daqui para frente, tá? Então, vamos lá. As aspas. Primeira coisa que eu preciso saber, como que eu posso marcar as aspas no meu caderno, tá? Então, aqui. No Brasil, a gente usa mais essa aspa em curva, tá? Quando ela abre, ela tem essa curvinha embaixo, quando ela fecha, ela tem essa curvinha em cima, tá? Ela pode ser marcada também com dois tracinhos. Esses tracinhos, eles ficam em cima da linha, tá? Eles ficam lá em cima, perto do teto da linha. É onde eu vou começar a escrever. E essas daqui que são as aspas angulares, tá? No caderno de vocês, quando vocês forem usar as aspas, vocês podem usar de qualquer um desses três jeitos que vai dar tudo certo, tá? A gente vai entender o que vocês estão falando. Então, quando eu uso? Para indicar falas e pensamentos, tá? Pensamento é onde eu mais uso aspa quando eu estou escrevendo conto. Porque às vezes no conto você tem uma parte que é falada, né? E aí eu coloco o travessão, e você tem uma parte que ela é pensada. Então, por exemplo, ao invés de eu colocar, né, naquele exemplo que eu falei, o lobo bolou um plano, eu posso colocar assim, o lobo pensou, vou enganar esta menina. Esse pensamento, ele não é falado. Então, no texto eu gosto de diferenciar eles assim, travessão para o que é falado, aspa para o que é pensamento, tá? Então, aqui temos o exemplo do texto que a gente leu, a mãe encurtou conversa, temos os dois pontos, e aí eu tenho o parágrafo, essa parte é importante, eu tenho o parágrafo e tenho as aspas e escrevo a fala da mãe todinha dentro das aspas, inclusive o ponto, tá? E se eu abrir a aspa aqui, eu fecho ela no final da fala. É diferente do uso do travessão, que a minha fala, ela vai terminar no ponto. Aqui, quando eu uso aspas, eu não preciso pôr o travessão, mas a minha fala, ela vai terminar nas aspas, tá? E aqui eu tenho outro texto que vocês já conhecem, que é da menina e do leite, ó. A menina também não conseguia parar de pensar. E aqui, todos os pensamentos da menina, eles estão com aspas, ó. Vou vender o leite e comprar ovos, uma dúzia. Depois choco os ovos e ganho uma dúzia de pintinhos. Tá? E nesse texto, que é uma série de pensamentos da menina, cada pensamento que ela tem, o autor muda de linha e põe uma aspa também para mostrar, tá?
Eu só vou usar aspa se o discurso do pensamento estiver em primeira pessoa. Então, por exemplo, se o lobo estiver falando consigo mesmo, eu vou fazer isso. Ah, eu tive uma ideia. Se eu for descrever, a menina pensou que iria vender o leite e comprar ovos, uma dúzia, aí eu não preciso, tá, fazer essa marcação com as aspas. Eu posso só continuar escrevendo normalmente. Então, as aspas também eu uso para indicar ironia, tá? E isso é interessante porque também dá para usar, às vezes as pessoas usam até com a mão, quando eu estou falando uma palavra que está sendo usada ironicamente. Aqui nós temos assim, ó. Eles se comportaram super bem. Esse super bem que está no meio das aspas quer dizer o quê? O contrário de super bem. Quer dizer que eles se comportaram super mal, tá? Mas aí a pessoa usou essa fala ironicamente e aí coloca em aspas. Se ela estivesse falando, se ela não estivesse escrevendo, ela provavelmente usaria esse gesto com os dedos. Eles se comportaram super bem, né? Para mostrar para a pessoa que está vendo, que está ouvindo, que não foi nada daquilo. Ou então, eu acidentalmente comi o chocolate. Quer dizer que não foi acidente nenhum, eu comi o chocolate de propósito, tá? Mas essa palavra acidentalmente quer dizer que foi uma coisa sem querer. Como aqui ela não está querendo dizer isso, é assim que eu mostro no texto. Essa parte aqui, ó, que fala indicar títulos de obra, a gente já vai usar, inclusive, nas nossas próximas escritas, das próximas semanas, tá? Por quê? Eu uso as aspas assim, ó. Na história Fogo no Céu, tá vendo? Fogo no Céu é o nome do livro. Mary França e Eliardo França contam sobre uma confusão que um balão causou na mata. E também para indicar títulos de reportagem. Olha aqui. Gostei muito da reportagem Dinossauros, os Ancestrais das Aves, tá? Que foi publicada na revista Ciência Hoje. E aí toda a pontuação que está no título dessa reportagem, eu copio aqui. Nessa reportagem eu não inventei, ela existe mesmo. Então é dinossauros, vírgulas, ancestrais das aves, ponto de exclamação. Esse é o título, então eu copio ele certinho aqui e coloco dentro das aspas. Quando a gente começar a fazer carta do leitor, a gente vai usar bastante isso, eu vou ficar de olho em vocês. Vamos lá, e a gente vai usar também as aspas quando usa-se gírias, tá? O que são gírias? Gírias são palavras, são expressões que meio que palavras inventadas e que as pessoas vão usando nos contextos, tá? Então, quando a Pro era mais jovem, a gíria era te curto pacas. Ah, te curto pacas. O que era te curto pacas? Ah, eu gosto muito de você. Então, é uma gíria, tá? Hoje não se usa mais. Aqui a Pro colocou uma que eu aprendi com vocês, que é essa gíria. Não sei nem se eu coloquei certo aqui no contexto, tá, gente? Mas meteu o louco. Vocês viviam falando, ah, ele meteu o louco, pô, não sei quem meteu o louco. Então, aqui, ó, ela meteu o louco e foi jogar. Meteu o louco é uma gíria, tá? Que a gente coloca assim. Tem gírias mais antigas, que falam assim, ela era um broto. Quer dizer que ela era muito bonita, né? Ou então fala assim, chuchu beleza. Queria dizer que é muito legal. Então, essas gírias, tá, que são algumas palavras inventadas, que querem dizer algumas coisas, né, e que mudam de região para região, na escrita eu tenho que marcar com aspas. Olha esse aqui. O Marcelinho bugou depois de muitos deveres de casa. Bugou também é uma gíria, quer dizer que ele, ó, deu tilt, né? Também é uma gíria. O Marcelinho bugou depois de muitos deveres de casa, quer dizer que ele não está funcionando mais. As aspas, elas vão ter alguns outros usos também, mas são usos que são para escritas mais formais que vocês não precisam aprender agora. Vocês podem aprender depois, quando vocês estiverem fazendo redação para o Enem, ou quando vocês estiverem fazendo faculdade, tá? Mas esses usos que eu trouxe para vocês hoje, já dá para a gente começar a colocar nos nossos textos daqui para frente, tá? Como a gente vai trabalhar com carta do leitor, vai aparecer muito as aspas nos títulos, tá? Como vocês estão trabalhando relatos, é um jeito de você colocar exatamente o que a pessoa disse. Espero que vocês tenham gostado.
Espero que vocês estejam aprendendo bastante coisas. Escrita é assim, a gente vai aprendendo um pouquinho por vez, daqui a pouco a gente vai ser escritores profissionais, vocês vão ver só, tá? Um grande beijo para vocês e até a próxima!